Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículos 17 a 20, 25, 27 a 30, que diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também, como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. Vemos neste contexto que uma ordem foi dada, e essa ordem era de espiar, olhar, observar, enxergar tudo aquilo que foi solicitado, e após ter observado, trazer o relatório de tudo o que foi visto e seus detalhes. Em um primeiro momento, eles fizeram tudo o que foi dito, mas já tiramos uma primeira lição diante do princípio da obediência. Observe os detalhes e não coloque impedimento diante dos teus olhos. Veja tudo, repare em tudo, observe em tudo, pois a obediência nos levará a enxergar detalhes que uma mente aprisionada às coisas velhas, mesmo que veja, não conseguirá enxergar e muito menos entender o que está acontecendo. E sempre vão liberar palavras de descrédito, murmuração, incredulidade e que traga um benefício próprio. Sendo assim, 10 daqueles 12 espias trouxeram um relatório daquilo que todos viram, mas não agiram com discernimento e nem sabedoria, pois como trouxeram o relatório daquilo que pediram, também acrescentaram seu ponto de vista. A ordem foi qual? Traga o relatório do que espiarem, observarem e verem. Não era isso? Mas por que lançaram um decreto e seu ponto de vista diante do que viram? Pois, se uma vez que a promessa foi liberada e a ordem foi dada, o Senhor dos Exércitos é que assume a responsabilidade da batalha. Mas aqueles 10 espias fizeram algo contrário, pois uma obediência fora do tempo gera desobediência. E como acharam-se detentores de uma verdade, assumiram a responsabilidade de afligirem o coração do povo com palavras de descrença e medo, fazendo com que todos julgassem quaisquer outras atitudes e palavras que viessem de Moisés. Mas, quando assumimos quem somos no Senhor, Ele nos dá um espírito de excelência, nos acrescenta fé, visão, coragem, ousadia e perseverança. Pois, mesmo contra tudo aquilo que disseram, quando você ouve a palavra, obedece à ordem que foi dada e compreende a promessa, você não duvida ou fica à mercê da descrença ou da falta de fé das pessoas. Você se levanta, libera uma palavra de ânimo e mostra que existe um propósito concreto para caminhar. Pois você não está condicionado a ficar sob o domínio daqueles que não confiam, mas está sob uma promessa de conquista
vitória e de posse. Independente do que os seus olhos estão te mostrando, independente da circunstância, independente da situação, independente do laudo, independente do decreto e independente das palavras, você crê e coloca sua fé no sobrenatural e vive aquilo que nos é ensinado em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Assim como aconteceu com Caleb, estamos no tempo de ter este mesmo espírito, esta mesma fé, esta mesma atitude, nos posicionar diante da incredulidade e do medo, pois nada pode paralisar aquele que vive pela fé. Eu li uma frase que diz: mudar dá medo, mas medo mesmo deveria ser o de permanecer no mesmo lugar e do mesmo jeito. 10 dos espias tinham medo e não quiseram crer na promessa, mas 2 deles, sendo um, Caleb, escolheu obedecer, ouvir a ordem, observar os detalhes e crer na promessa. Façamos isso hoje. Observe cada detalhe daquilo que está vivendo e depois descreva tudo o que viu. Apresente o relatório diante do Senhor, mas tenha a atitude de Caleb. Confie na promessa do Senhor e creia naquilo que foi dito. Não faça igual aos 10 que tiveram medo, duvidaram e implodiram seus sonhos e os de muitos em sua volta. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Não deixe que nenhuma palavra contrária, nenhum decreto ou qualquer situação atrapalhe de você crer e prosseguir. Mantenha-se fortalecido no Senhor, em sua voz e em sua promessa, constante naquilo que lhe foi dito. Obedeça, observe os detalhes e creia naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. É tempo de continuar vivendo as maravilhas do Senhor, assim como nos ensina o livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim é todo aquele que crê e confia no Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, Senhor, e pela sua glória revelada, Senhor, às nossas vidas. Consagramos, ó Pai, este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos tudo que temos e que somos para que o seu nome seja e continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda a tentação, mas, Pai, faça com que o seu reino seja estabelecido, a sua glória manifeste em tudo aquilo que fizermos, Pai. Glorifique, exalte e engrandeça o seu nome. Mas uma coisa eu te peço: restaure, renove. Faça, Pai, com que cada mente, Senhor, seja, Pai, não só renovada, mas restaurada em sua presença, para que nenhuma palavra de descrença ou qualquer palavra, Pai, má, saia, Senhor, da boca, impedindo ou paralisando aquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer. Porque aqueles 10 espias, eles foram contra aquilo propriamente, Pai, que tinha sido dito ou aquilo que eles viram, Senhor. Então, Pai, tiveram que passar por um processo. E este processo não deixou eles entrarem, Pai, na terra prometida. E também fez com que aqueles outros que acreditaram neles também não fizessem ou não estivessem desfrutando da promessa. Mas antes, que as nossas palavras sejam iguais à de Caleb, que vendo tudo, observando tudo, obedeceu. Liberou, Pai, esta palavra de ânimo, creu, confiou, continuou e perseverou e pôde, Senhor, entrar, Pai, e viver a promessa que o Senhor assim o disse. Então, Pai, diante disso, que em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada um dos teus filhos. Porque ainda, Pai, mesmo diante do tempo, Senhor, nós sabemos que o seu Kairós é o tempo oportuno. É este tempo, Pai, preparado para nós não só fazermos, mas também recebermos tudo que o Senhor tem preparado.
Então, que em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, nos usando, nos direcionando e fazendo com que a sua vontade seja plena em nossas vidas. Que possamos perceber o Senhor em tudo e revelar a sua glória em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Somos gratos por mais este dia. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Assim, oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.